Você, síndico, sabe dizer se os dados dos moradores do seu condomínio estão protegidos? Você sabia que você pode ser responsabilizado civil e criminalmente por isso? Para saber mais informações, assista o episódio número 47 e deixe seu like. Olá, mundo condominial. Eu sou Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje eu quero falar com você, síndico, que não tem a menor ideia da importância da proteção e o zelo pelos dados. E não tem mesmo, não. E a proteção e o zelo pelos dados de terceiros, de moradores, de funcionários. Você não tem ideia de quanto isso é sério. E hoje nós trouxemos aqui uma empresa importantíssima no mercado, que ela está sendo lançada e ela já está atingindo uma grande parcela do mercado para poder ajudar você a proteger seus dados e tratar eles com mais, como que eu posso dizer, com mais cuidado, com mais zelo. Exatamente. Não é isso? Então nós estamos com a Condos LGPD, e eu quero apresentá-los, Marcelo. Paulo Serpa e o Anderson. Bem-vindos, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Eu vou começar a ser bem direto. Eu tenho certeza que o pessoal de casa não sabe nem o que é LGPD. E quem sabe a importância. Então nós vamos falar com esses dois polos. Aqueles que não sabem o que é e aqueles que sabem já entendem a importância disso. Então vamos começar pelo beabá. O que é LGPD e qual a importância do tratamento dessas informações? Bom, boa tarde a todos, né? Já falou, me chamou Anderson Dias. Bom, a LGPD, o significado dessa palavra, essa sigla é Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei foi lançada em 2018, na Lei 13.709, a qual ela foi promulgada. E a função dessa lei era, de fato, corrigir, né, algumas coisas que aconteciam no passado. E, às vezes, assim, por exemplo, a Constituição ela fala sobre a privacidade, né? A gente tem o direito à privacidade. Perfeito. E não sei se vocês lembram algumas reportagens sobre isso. Em São Paulo vendia-se CD com base de dados da Receita Federal. Caramba! Nunca soube disso. Então, vendia. Então, assim, não tinha uma regulamentação. Então, essa lei veio para regulamentar o cuidado, né, com os dados. Então, ela veio para isso. Então, LGPD, na verdade, é a lei que protege os dados de pessoas. Isso, correto. Então, os dados, que quando a gente fala dados, são todas as informações das pessoas, né? Me dá uns exemplos de informações que a LGPD protege. Me dá um exemplo, Paulo. Aqui mesmo, quando você entra para acessar uma sala, você entrega o teu CPF, né? Perguntado o teu CPF e a tua foto, né? Se isso não tiver um tratamento adequado e vazar, a pessoa pode fazer, quem tiver vazando, quem tiver de posse da tua informação, pode fazer um inferno na tua vida. Caramba. Então, deixa eu uma pergunta. Através desse exemplo que o Paulo deu, a pessoa que tem a posse, ela poderia conseguir empréstimos bancários? Tudo. E conseguir documentos, abrir contas em nome de terceiros? Sim, com Então, você está me certeza. dizendo que se a pessoa, se o condomínio, se uma empresa não proteger direito os dados que chegam em acesso a ele, ele pode ter, inclusive, uma fraude bancária, através disso, um furto, um qualificado, uma coisa assim. Com certeza. Você já abriu uma conta com um banco que não é Digital. físico, um banco Já. digital? Sim. O que eles pedem para você? Nome completo, Sim. número do teu telefone celular, A foto, né? teu e-mail, aquela verificação e no final, facial. a foto, a identificação facial. A pessoa que trata com teus dados, ele já vai ter tudo isso em mãos. Quando você entra, por exemplo, numa repartição pública, que você é obrigado a se identificar, num condomínio residencial. Pode, inclusive, fazer um documento falso, né? Sim, claro. Com certeza, não resta dúvida. Então, a LGPD, ela tem a função de criar leis e obrigações que as empresas e os condomínios precisam proteger e criam um método de proteção para isso, é isso? Correto. Inclusive, a lei passou a valer em 2021. 2021. Em 2018 ela foi criada, em 2020 ela começou foi lançada, e 2021 começou a ser cobrado. Porque hoje tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que é do governo, ela é responsável por fiscalizar se a sua empresa está tratando os dados pessoais. Entendi. Mas quando vocês falam isso, eu como proprietário de uma empresa,
eu penso assim, é porque eu sei, porque eu tenho já um tratamento dos meus dados, mas eu penso como proprietário de empresa. Não, mas meus dados ninguém tem acesso. Por quê? Não, porque eu não passo para ninguém. Acha que é simplesmente eu estar divulgando meus dados para alguém. E não é, né? Existe hackeamento, existe formas de roubar essas informações, mesmo que você se sinta protegido, não existe? Então, na realidade, você automaticamente, assim, a todo momento você está fornecendo dados. Através de redes sociais, através do cadastro. Seu condomínio, por exemplo, com certeza alguém tem seu cadastro lá. Tem. A empresa de telefonia tem seu cadastro. Quando você liga lá para poder você solicitar, eu estou sem internet, ele vai ter que te identificar. Entendi. Ele precisa de um dado para identificar você. Então, assim, a todo momento você está fornecendo dado. Fiquei pensando aqui, eu vou ficar rico, porque eu tenho uma carteira de identidade no Marcelo. Eu vou fazer um empréstimo no nome dele, deve ter um crédito imenso, Marcelo, no mercado. Então, eu sempre ligar e falar assim, ó, no máximo R$100. Eu vou testar, vou fazer o teste. Vou fazer uma fraude hoje com sua Mas identidade. Nessa situação, eu ia até brincar dessa situação na fraude. A gente está falando de também, hoje, inteligência artificial. Né? Hoje, Caramba, esse dia eu estava até comentando com um amigo, falando sobre a despedida do Adriano, né? E na hora... Que Adriano? Adriano Imperador, no Maracanã. Ah, tá. Não acompanho futebol. Então, mas uma coisa que eu achei muito interessante, que no meio do jogo, o pai dele, que já tinha acho que faleceu já tem uns 10, 15 anos, apareceu no telão. E falando, filho, eu estou muito orgulhoso pelo que você fez até esse momento, que não sei o quê, mas eu queria que a última camisa que você fosse utilizar fosse a do inimigo. Eu não quero citar o nome do Flamengo, né? E ele falou isso. E o pai dele aparecendo na tela, falando com ele. Tudo IA. E através de IA. Como que a gente hoje se protege de uma IA? Excelente de pergunta. abrir uma conta? Até mesmo hoje no condomínio a gente tem que fazer um certificado digital. Tem algumas coisas que a gente faz. Como que a gente se protege hoje também de uma IA? Excelente pergunta. Então, aproveitando aqui o gancho, eu também sou perito judicial. Eu identifico fraudes, né? Trabalho com fraudes de assinaturas digitais, biométrica. Então, assim, Perguntei a pessoa certa, então. É possível identificar uma fraude. Então, assim, hoje eu já peguei casos que a pessoa criou a identidade pela IA, criou o personagem pela IA, criou tudo. Sim. E se passava até por um agente do FBI. Então, assim, tinha tudo, aí tu olhava ali, só que os dados eram fictícios. Então, assim, tem como você descobrir se aquilo ali foi gerado por uma IA. Sim. E se aquele o documento é fácil de identificar. Você consegue, se tiver um número válido ali, você consegue através de fontes. No meu caso, eu consigo descobrir com mais facilidade por ser policial. Sim. Mas a imagem, no caso, o vídeo, é possível identificar se é da pessoa. Hoje, a gente estava falando, vocês falaram sobre... Ele falou sobre empréstimo, né? Sim. Que a pessoa pega os dados, vai lá fazer empréstimo. Assim, existem aplicativos que burlam. Você senta de frente para o celular, liga o aplicativo, ele simula a imagem daquela pessoa. Perfeito. Então, assim, eu ainda não vi se os bancos todos estão se adequando a tentar identificar isso, porque isso é ao vivo, né? Você lê uma imagem ao vivo, não é? Ele não vai analisar depois. Analisar depois é mais fácil, você tem a prova ali. Mas é feito ao vivo. Então, assim, ainda está tendo muito fraude, né? Com bancos online, onde o cara vai lá, pega um aplicativo, se passa pela pessoa, e aí ele consegue efetuar o cadastro. Os empréstimos. Assim, o que tem mudado nos mecanismos de segurança do banco é o seguinte: agora pede para você vira para o lado, pisca. Sim. Então, você tem algumas coisas que ele pedem para fazer que dá para identificar. Mas, assim, é muito difícil, né? Mas, no geral, quando você fala que você consegue identificar, é porque a gente também está falando com uma pessoa que é especialista nesse assunto. Inclusive, eu queria perguntar, qual a sua expertise para a gente estar podendo falar sobre isso de LGPD e de segurança de dados com você? Qual é o seu gabarito? Da onde vem a sua história? Bom, eu sou policial militar há 11 anos, né? E atualmente trabalho na Secretaria de Segurança Pública, ao qual também estou implantando lá, ajudando a implantar a LGPD, a gente está se adequando, né? E hoje o meu know-how é segurança da informação. Minha formação
Então o cara tem o hack da vida, né, porra? Aí é fácil também você falar que vai identificar. Quero saber se o banco na hora vai, né? Conseguir. Você é fácil. Você fala assim, não, eu consigo identificar. Beleza. Eu, quando for pegar assim... imagina a pessoa que faz um empréstimo consignado, Sim. se ela vai pegar aquilo dali e vai falar assim, isso daqui tem cara de ser falso por causa disso. Não vai. Não vai, né? Difícil. Mas você, Paulo, da onde que você veio? Como que é a sua participação? Porque essa empresa é uma empresa que ela veio para dar uma alfinetada no mercado. Porque até então, Não a tem gente nada. não conhece empresas que trabalhem com esse tipo de informação e de necessidade. Então, assim, eu tenho certeza que é uma empresa que está aí para ajudar muita gente e para proteger, mas com certeza você teve a ideia partindo de alguma coisa. Sim, eu trabalhei quase 7 anos para a Oi, né? Na parte de compliance, né? A auditoria, principalmente, identificando problemas internos, né, dos funcionários. Perfeito. E, vez por outra, na rua também, né? Então, tudo que era relativo à segurança do patrimônio da empresa era feito pela minha empresa, né? Eu já tinha uma empresa, que era a Serpa, para fazer isso. E quando surgiu o LGPD, quando começou, eu falei, tudo a ver, né? A gente precisa atender esse mercado. São Paulo está um pouco mais desenvolvido, está um passo à frente aqui do Rio de Janeiro. Muito espaço. Não, é pouco, mas não vai espaço. ficar, Agora não. acabou. Não Acabou o vai ficar, monopólio não. de São Paulo. Não vai ficar, não. A gente vai engolir. Então, a gente optou, vamos fazer uma empresa que atenda a essa regulamentação nova que está surgindo, né? Aí você foi buscar no mercado logo o cara que sabe tudo disso, né? Olha, não tinha melhor. A verdade é essa, não tinha melhor, né? Não tinha melhor. A gente começou a conversar, eu nem sabia disso, né? A gente começou a conversar por conta da Serpa, e eu comecei a bater papo com ele pelo Zap, e um dia ele conversando comigo, ele falou, vou te mostrar as minhas credenciais. Quando ele mostrou, eu falei, cara, é você. Vamos conversar. Mas, fala aí, Marcelo. Não só complementando o que o Paulo está dizendo, na verdade ele está falando da empresa dele, que ele tem a Serpa. Mas também ele trouxe também essa visão condominial, porque também o Paulo, estava conversando com ele, o Paulo já foi síndico. Sobre isso que eu queria fazer a pergunta. Então, o Paulo já foi síndico e ele também começou a perceber a necessidade da LGPD dentro do condomínio. Sim. Isso, é aí que vem a pergunta que eu ia fazer, que Sim. aí ele fez a introdução perfeita para mim. Você como síndico, aonde você encontra vulnerabilidade no condomínio para a necessidade da aplicação da LGPD? Em tudo, né? Em tudo. Porque Um síndico, o que ele precisa acontece? entender isso. Sim, ele tem que entender que a aplicação do LGPD não veio para atrapalhar o trabalho dele, veio para somar, veio para ajudar, né? Até mesmo porque você tem que tirar essa carga de cima das costas do síndico, essa responsabilidade. O síndico ele não é obrigado a entender da LGPD, que não é uma legislação fininha, né? Não é um livrinho de bolso. Né? Não é simples, não. Ela é muito complexa, né? Então, ele não precisa entender. O que ele precisa é ter o trabalho de quem entenda, né? Ele precisa ter essa parceria com quem entende, com quem realmente pode atender o condomínio dele nesse sentido. Perfeito. E dentro do condomínio você tem diversos fatores que estão sobre a lei do LGPD, né? Vamos fazer o bate-bola então com o Paulo e com o Anderson? Ele como síndico, como ex-síndico, né? Ex-síndico, graças a Deus. Ele faz assim, uma vulnerabilidade da portaria. Legal, E o Anderson responde. E a gente pode fazer dentro das câmeras. O Anderson responde. Vamos fazer isso? Vamos lá. Vamos falar então de setores. E aí ele vê qual é a vulnerabilidade, né? Correto, eu acho legal. Então vamos lá. Vamos fazer então, como nós já fizemos uma vez, cada um fala um setor do condomínio. Perfeito. E o Anderson determina qual é a vulnerabilidade que aquilo pode ter. Pode ser, Anderson? Pode ser. Tá pronto? Tá pronto. Se não estiver pronto, fica pronto agora, porque a gente vai começar. Paulo, primeira coisa, fala uma coisa para ele, um setor do condomínio que você conhece para ele descobrir se existe vulnerabilidade ou não. Identificação de visita, parente, visita, amigo e entregadores. Qual é a vulnerabilidade?
A vulnerabilidade aí pode ser o documento falso, né? A Sim. pessoa tentar entrar no condomínio com um documento falso, com uma história, cobertura ali, e dizer que é a pessoa, não. Então, assim, aí eu acho que assim, tem essa vulnerabilidade daquela pessoa tentar adentrar ao condomínio e ela estiver querendo cometer algum crime. Então, o primeiro passo ali para o porteiro, ele tenta realmente identificar aquela pessoa, se alguém solicitou a presença dela ali, Sim. se ela realmente vai visitar alguém. Então, assim, isso é uma vulnerabilidade. Porque quando eu chego no condomínio, igual aqui, eu cheguei aqui, eu me identifiquei. Correto. Ligou aqui para cima pedir autorização. Então, se o porteiro ele não seguir as normas ali que o síndico determinou, Sim. fica vulnerável para qualquer um entrar. Então, Correto. assim... Mas se o síndico não conhecer LGPD e dar uma ordem errada para o porteiro? Porque, às vezes, a gente entra no condomínio e o cara pede a sua identidade, seu CPF. Né? E aí o cara está com seus dados ali na tua mão. O que o porteiro vai fazer com aqueles dados depois? A gente não sabe. Isso. Né? Por isso existe a LGPD. O que o porteiro ou que o síndico pode fazer para proteger os dados dos condôminos? Você está falando, né, da pessoa que está visitando, que de repente é uma pessoa que esteja com documento falsificado. Mas a pessoa que está lá, fala, não, vem visitar a minha mãe. Aí entrega seus dados ali. Como o condomínio pode proteger os dados dos visitantes? Dentro do condomínio, o síndico, ele é o responsável ali pelos dados. Ele é o controlador. Ele tem a figura de controlador. Correto. Então, ele que vai determinar quais dados vão ser coletados. Porque, assim, a LGPD ela fala sobre a finalidade. Sim. Então, eu vou coletar aquele dado, eu tenho que dizer qual a finalidade. Correto. A finalidade é identificar? Eu preciso pôr o CPF? Sim. Entendeu? Não, então não precisa. Eu preciso pôr. Porque assim, para que eu vou armazenar o CPF dele? Eu identifiquei. É você mesmo. Botei o nome, fulano entrou tal hora. Beleza, não preciso... Beleza. Então, a gente já está verificando que a primeira pergunta que já foi feita é a responsabilidade civil do síndico. Isso. No final, a gente vai ver que tudo vai sobrar para o síndico. Aí eu vou chegar agora na minha parte. Você perguntou de acesso ao condomínio com documento falso, Sim. você já perguntou o contrário. Documento chega e o que faz com os dados das pessoas que fornecem os dados. Mas a minha pergunta, eu só condomínio. complementei. Tá. Mas eu vou fazer a minha pergunta então também. faça a sua. Então, a minha pergunta é exatamente sobre câmeras. Acesso de câmeras. Uau. Na verdade, eu vou fazer duas juntas. Por quê? Já entrei em condomínios que tinha várias câmeras, né? E não tinha nenhuma identificação dizendo que aquele condomínio estava sendo filmado. Sim. Né? Tem que aquela ter. famosa É obrigatório. Sorria, você está sendo filmado. Uhum. E tem condomínios que, além de feito a gravação de vídeo, é feito também do áudio. Também essa informação É permitida. é permitido, mas desde que também seja identificado através de placa, dizendo que também está sendo... Sim. Então, a primeira parte é essa, que eu gostaria de saber se isso é verdade, tá? Essa a parte de gravação. E segundo, que já aconteceu no condomínio nosso também, que teve uma pessoa que passou em frente ao nosso prédio e a pessoa ele disse que foi roubado e estava solicitando as imagens para o nosso condomínio. Sim. E a gente não entregou, falou assim, nós vamos entregar de acordo com a solicitação judicial ou da delegacia mais próxima da localização. Essas informações estão corretas? Tem que ser feito dessa forma? Corretíssimo. Uhum. O síndico, assim, no caso a Xamã, né? Chamar. Que a gente já está fazendo a implantação, né? Já até começou a fazer a implantação. É verdade. Deixa eu então complementar, já que ele entrou, eu vou deixar isso para o final. Deixa pro final, pô. Então vou deixar pro final, vai. Então continua. Então a gente está passando essa orientação, assim, como é o síndico o controlador, ele que vai determinar quais dados são assim, para que aquele dado eu vou estar coletando, porque se a ANPD chegar no seu condomínio e ela pegar lá uma folha com dados anotados, vai ter que explicar para ela por que você está guardando aquele dado. Sim. Qual a finalidade de você estar armazenando aquele dado ali. Então, a câmera é a mesma coisa. Cada setor tem o seu responsável. E aí você tá guardando as imagens do seu condomínio. Então, quem é o responsável pelas imagens? O condomínio. Sim. Então, quem é responsável pelo condomínio? O síndico. O síndico. Tá. Então, esse morador que solicitou essa imagem, ele não é uma pessoa autorizada a ter acesso. E você que vai definir quem vai ter os acessos. O condomínio vai ter direito a ter acesso? Então, essa seria um complemento da minha pergunta para você. Responde depois, eu vou te perguntar. Você que define quem tem acesso. Sim. Agora, independente do condomínio estar
ter a implantação da LGPD ou não, as imagens só devem ser divulgadas através de um ofício judicial ou de um pedido extrajudicial da delegacia. Porque ele ali é o funcionário público que tem o poder de estar solicitando isso. Tá. Fora isso... E se o morador, né, que tem condomínios também, que além de passar as imagens ao vivo, ainda passa o backup. Né? A pessoa guarda lá, pega a mensagem, a filmagem do dia anterior e repassa isso para terceiros. Né? Isso é permitido? Então, qual o cuidado que você tem que ter para poder passar a informação? A gente falou até desde o início sobre isso aí. Qual a finalidade de você ter aquele dado ali, né? Qual a motivação? O condomínio vai lá e pedir o vídeo. Você que vai ter que coletar... Não, mas ele tem condição de ver porque está no celular dele. Não precisa Não, pedir. ele só vê ele consegue ver ao vivo e ainda consegue buscar... Não, buscar ele não pode ter acesso. O backup? Não, ele não pode ter acesso. Ele pode ter acesso ao Backup vivo. não pode, Sabe por quê? Tem vários condomínios que a gente entra que é dessa forma. Quais Não são as pode. pessoas que estão passando no vídeo ali? É só Sim. ele? Uma coisa é você exigir uma imagem que você está presente. Sim. Vou te dar um exemplo aqui. Áreas sensíveis, né? Salão, Piscina. piscina. Aí você imagina um cara, Portaria. né? Portaria, o cara lá que pega o vídeo do dia inteiro e aí tem lá a esposa de alguém tomando banho. Então, assim, à Sim. vontade. Então, assim, invade a privacidade. Então, você tem que dar... Você, quando ele solicitar o seu vídeo, qual horário? Eu quero o dia inteiro. Não, peraí. Eu quero o horário que aconteceu o fato. Sim. Foi 10 horas? Então, você vai lá ver aquele vídeo, ver se realmente está o que ele... E vai entregar ele. Então, a imagem dele, ele faz o que ele quiser. Mas é Correto. a imagem que ele está solicitando. Sim. E aí, você dá acesso a ele para ele ter o backup do dia inteiro. Pô, Na verdade, ele quer saber se o Ricardão teve lá na casa dele, né? Ele já tem A casa, verdade- ele já tem casa A disso em verdade, condomínio. Isso aí. a verdade é que normalmente é passional, né? Ninguém verdade. vai pegar a imagem do dia inteiro para poder ficar olhando, para Não, poder buscar. Eu vou dizer pra você, tem um condomínio que tem uma síndica que tem até na tela principal de casa para... Mas é Big Brother, a pessoa fica acompanhando. Tipo Big Brother, ela gosta, entendi. ela gosta. Então, deixa eu só fazer a última pergunta. Responsabilidade, se uma imagem dessa vazar, de quem é a responsabilidade? Civil? então, E criminal? civil criminal é do detentor da imagem dele. Quem é o responsável por guardar aquele dado ali? O porteiro que tem acesso. Sim. Ele que forneceu, ele vai ser responsabilizado. Isso se ele souber o que é LGPD. E se ele não souber? Não, aí- Continua sendo ele, Continua, mas porque independente de você conhecer a Sim. legislação ou não, você Sim, está... mas quando o tem que condomínio submeter entrar ela. com processo, ele vai entrar contra quem? Contra o porteiro? Ou vai entrar contra o condomínio? Não, vai entrar contra o condomínio. condomínio. Quando E quem é condomínio. responsável pelo condomínio? Você quer que a gente fale o síndico, né, É o Marcelo? síndico. Não, então. Pronto. Você tá querendo que a gente fale que tudo é responsabilidade Mas do síndico, É, né, exatamente. cara? As minhas perguntas vão ser exatamente que no final, essa responsabilidade vem para o síndico. É. Por isso, assim, desde os nossos primeiros episódios que a gente está fazendo aqui do Olá Mundo Condominial, tudo no final a gente bate na LGPD. E chega sempre no final a responsabilidade. Se o síndico não for proativo para tomar as decisões Sim. certas, para solicitar que as empresas que entrem dentro do condomínio, que tenham noção Sim. do que é LGPD e ter funcionários treinados através da Lei Geral de Proteção de Dados, a responsabilidade depois passa para o síndico. Isso aí. Sim. Não vou fazer mais essa pergunta. E outra coisa que Tudo bem. aproveitar o gancho aqui, que você falou da responsabilidade. Uma coisa importante é o seguinte: quando você, vamos dizer que o condomínio lá não começou a se adequar à LGPD. Sim. Esse funcionário foi lá, deu um vídeo para o vizinho foi lá e vazou o vídeo. Correto. Aí, se for uma coisa aqui criminal, aí ele vai responder. Sim. Agora, no momento que essa notícia se torna pública, né, que teve aquele vazamento, e chegar até a NPD, que é a responsável por fiscalizar, nesse momento, se ela for fiscalizar lá, você vai ser multado. Sim. Aí que tá, aí por isso que é importante você fazer a adequação, Perfeito. que caso aconteça isso, a multa você não vai levar. Correto. Nesse caso, eu estou escutando aqui com bastante atenção tudo que vocês estão falando e me vem à cabeça o seguinte: provavelmente, vendo dessa forma, com a vulnerabilidade que a gente está apresentando, o que é mais seguro hoje no mercado de proteção de dados, além da... Qual é o nome que você dá? Do treinamento, não? Da implantação, No caso, da certificação. Além disso, é a contratação de empresas que cuidem das informações também. Isso, Um exemplo, a R. Johnson, que é a nossa parceira, inclusive as informações dela vai estar aqui embaixo, caso você queira contratá-la e entrar em contato. Sim. A R. Johnson, ela tem o certificado de LGPD. Automaticamente,
todas as informações da portaria Eles trabalham com só portaria passam remota. por eles. Uhum. Não passa pelo porteiro, não passa por ninguém. Tudo é a central deles que coleta as informações e que tratam esses dados. Então, automaticamente, o que a gente está falando é que a forma mais segura hoje de não ter problema com a LGPD é a contratação de empresas que tenham o tratamento dos seus dados. Um exemplo, LGPD, portaria, sistema de câmera, uma empresa que trabalha com sistema de câmera e que ela seja detentora das informações de câmera e de vídeo e que o porteiro não tem acesso, isso torna mais seguro? Então, na realidade, assim, não é você delegar para a empresa terceirizada, porque assim, você não consegue responsabilizar o terceiro. A responsabilidade sempre vai ser do condomínio. E o nosso papel é adequar, assim, primeiro passo, eu vou na empresa e aí a gente vai lá e faz uma análise de risco e vai ver as vulnerabilidades da empresa. E aí eu vou falar assim, ó, você começa aqui, primeiro, portaria, câmera, aí você começa a identificar as falhas e começa a indicar soluções para poder se adequar. Porque amanhã, quando a NPD chegar no seu condomínio, ela vai perguntar, você começou a adequação? Comecei, tá aqui o meu plano, eu já comecei a implantar. Você vai estar correto, mesmo não tendo concluído. Então, assim, as empresas terceirizadas também têm que estar adequadas. Então, desde o momento que eu passo a responsabilidade para você, não, vou botar uma empresa CFTV, mas ela está certificada Então, na é isso que eu tô falando. ela Colocar empresas que elas tratem os dados, mas que elas sejam certificadas para isso. Tem que estar. Não é? Porque aí você tira um pouco da responsabilidade do síndico e passa para as empresas que estão terceirizadas. Para ser solidário. Mas aí você me deixou agora curioso de uma coisa. Quando você fala que a empresa tem que ter essa certificação, no que vocês fazem, no trabalho que vocês fazem junto com o condomínio, vocês também analisam se as empresas que estão recebendo essas informações, se ela também tem a certificação. Porque senão vocês falam assim, ó, você está vulnerável porque você contratou uma empresa que ela tem as suas informações, mas ela não trata os dados. É isso? Sim, exatamente. Então vocês dão suporte tanto para o condomínio tentar se adequar ao compliance, à implantação, quanto a avaliar se o que ele já tem hoje funciona com as empresas terceirizadas que tem no mercado. É isso? Porque a informação, ela é uma bola de neve, né? Quando você tem dentro de um condomínio, dentro de uma indústria, dentro de um comércio, você tem diversos prestadores de serviço e cada um trata de uma, por exemplo, telefonia, né? Você tem uma empresa que vai cuidar do teu telefone aqui, do teu jamais. Câmera, você tem que ter uma outra para cuidar das câmeras. Identificação, você tem uma outra para cuidar da identificação. Dentro do condomínio, geralmente a parte de identificação fica mesmo a cargo do condomínio na maioria dos casos. Né? Então, todas essas empresas que estão lidando com teus dados, elas também têm que estar adequadas à LGPD. Ela também tem que estar certificada, porque senão você cuida aqui do teu condomínio, vamos colocar o condomínio, né, que é o assunto, você cuida do teu condomínio, né, o Marcelo cuida do condomínio, mas a empresa que está fazendo a câmera, não é certificada. Ela não entende como é que aquilo funciona. E como ela tem acesso às tuas imagens, a imagem do teu condomínio, ela pode fazer aquilo que você está tendo por fora, ela pode fazer aquilo que você está evitando pela parte de dentro, com os teus funcionários. Só para complementar, o Paulo estava falando aqui, teve um condomínio nosso que teve uma tentativa, acho que não teve um furto, teve uma tentativa de furto, e a imagem do meu condomínio apareceu na Rede Record, no balanço geral. Aí Nossa senhora. Mas quem foi que liberou? Você vendeu as imagens. Mas era a empresa que tomava conta? Eu acho que foi uma moradora que passou a imagem porque ela tinha o acesso às imagens. Caramba. Vamos lá. Eu queria saber de vocês quais são os dados, o que são os dados para as pessoas assim, mas passar que dado, nome, eu quero saber quais são os dados e o que é considerado dado sensível, que existe uma diferença entre dados e dados sensíveis. Me explica mais ou menos quais são os dados e os dados sensíveis. Então, o dado sensível é quando eu posso... quando eu começo a te identificar, esse dado já é sensível. Se eu colocar lá na portaria assim, João, quem é João? Tranquilo. É um dado comum. Eu boto lá, João, CPF tal, aí já é um dado sensível. Aí eu começo a colocar lá cor, etnia, raça... Esses dados, desde o momento que você começa a armazenar, se tornam dados sensíveis.
que está protegido por lei, tanto pela Constituição quanto pela LGPD. Eu tava vendo que orientação sexual agora é um dado sensível, né? Isso aí. Porque pode expor a pessoa de uma Isso forma, aí. né, indecorosa e tal. Então, por isso que no início, o síndico, que vai ser o controlador, ele tem que decidir o que vai ser coletado. Ah, não, só pega o nome, verifica ali o CPF e anota só, porque às vezes vai ter lugar que não vai ter computador. Então, só bota seu nome. Tem porque botar o CPF, vou botar o sexo. E assim, até na contratação. E por isso que é importante você identificar no início do processo quem vai ser responsável por o quê. Lá na sua empresa, o RH, quem é responsável pelos dados? É só uma pessoa. Sim. Não é todo mundo. A câmera, quem é responsável? Somente o síndico. Como os porteiros não conseguem criptografar, não seria interessante se ele tiver que anotar os dados, por exemplo, do CPF da pessoa, por algum motivo que seja, ele deixar os 3 últimos dígitos faltando, os 5 últimos dígitos, só para poder ter um início, para ter ainda assim uma certa avaliação secundária, mas... Pode ser. Não eu é? não estou conseguindo identificar. Entendeu? Você não consegue chegar até o final, mas pelo menos, os 5 primeiros dígitos estão certão. Então, a chance que tem dessa pessoa ser essa aqui é muito grande ainda. Né? Um dia você tinha falado sobre os porteiros automatizados, né? Sim. Que tem empresa. O Portaria cara remota. chega lá, dou meu CPF. Sim. Mas será que é validado se aquele CPF é realmente daquela Se existe, pessoa? Sim, exatamente. Importante, porque assim, documento eu achei uma habilitação aqui, chega no pé, não sou eu. Apresento o número, entendeu? Assim, realmente, você consegue de repente validar. Eu tenho os 3 primeiros números. Dá para saber que é Ajuda um realmente pouco mais, essa né? pessoa. Mas assim, o importante é você não identificar a pessoa com aquele dado ali. Então, Sim, assim, sim. o dado sensível, se você recebe dado sensível, por isso que é importante você saber tratar ele. Porque eu consigo identificar uma pessoa. Se aquilo vaza, e aí você pode ser multado. Você está falando de dados escritos, identidade CPF e controle facial. Porque quando você também coloca a sua face ali para um condomínio, né? Aí aparece lá, né? Dado sensível. Anderson Dias, aí chega lá, morador, bloco 1, não sei o que, apartamento tal. É impressão digital, né? Ou também impressão digital. Tem alguns condomínios que os condomínios falam assim, não quero Academia é impressão digital. Você, por exemplo, a Smart Fit, você só Sim, entra com se impressão tiver. digital ou digitando teu CPF. Então, vou entrar... Olha aí. Não, já fiz minha pergunta, mas vou fazer mais uma pergunta. Na parte jurídica, acho assim, hoje, quase todos os condomínios grandes, existe uma assessoria jurídica, né, que tratam, e inclusive nós temos um dos nossos patrocinadores também, que é o Arruda e Pinto, e a maioria dos contratos não tem uma cláusula de LGPD, né? Vocês não acham também que hoje, até a gente falando da Arruda e Pinto, está passando aí o logotipo dele. Vocês acham também que hoje os advogados também não deveriam ter ciência, né? E colocar isso também no contrato, falar assim, não vou aprovar esse contrato se não tiver uma cláusula ou se essa empresa não tiver um certificado de LGPD por causa de vazamento de uma empresa terceirizada de portaria ou então de câmeras, essas coisas assim? Ou vocês acham que ainda não é necessário, que a lei ainda tem muita coisa para melhorar e mudar? Olha, a lei de LGPD, como toda legislação, ela é dinâmica, né? Ela não para, né? Com o tempo, ela vai se adequando às necessidades de mercado, né? Do que o cidadão está precisando. Eu acredito que sim, que deveria, né? Realmente, tem essa cláusula, né? Deveria, porque não ter expõe a quem está trabalhando com uma empresa que não atenta a isso, né? Isso. Que não faz parte. E, no caso do advogado, vulnerabiliza até a atuação dele também. Sim. Com certeza. Porque às vezes um porteiro não tem, a gente não está no contrato lá dizendo que essa empresa tem essa certificação, aí o porteiro dá uma informação, vaza alguma informação, o cara fala assim, não, mas eu nunca falei para vocês que eu tinha essa certificação. Outra coisa importante que tem que ter no condomínio é o consentimento. Todo condomínio tem que permitir que você trate os dados dele. Correto. Então, a biometria facial, se o condomínio não autorizar... Sim. Tem que ser feita uma assembleia específica para dizer isso. Inclusive, a gente está colocando em um dos nossos condomínios, vamos fazer uma assembleia para falar sobre o controle facial. E, se a pessoa não quiser, a gente vai disponibilizar o tagzinho, que a pessoa entra pelo tag. Isso aí. Nesse caso... pode falar. Mas, no caso, assim, ela tem que consentir. É igual o lance da CFTV. Sim. O interessante é toda vez que tiver uma assembleia para poder adquirir, vamos adquirir uma CFTV.
e as pessoas concordarem, você fazer um consentimento, porque a imagem dele vai estar sendo gravada. Tem que ter esse consentimento. Então, na verdade, eu queria entender agora como funciona a esteira dos processos que vocês montam para poder quando entra num condomínio. Vocês chegaram aqui, eu sou um síndico agora, contratei vocês. Olha, eu quero certificar minha empresa, meu condomínio, e eu quero saber quais são as etapas disso que acontece e como isso acontece. Vocês conseguem me ajudar a entender a dinâmica do processo? Vamos lá. Bom, primeiro passo, você chegou até a empresa, a gente vai agendar uma reunião. Nessa reunião vai ser feita a apresentação do nosso serviço que a gente presta. E aí, dentro dessa apresentação, a gente vai colocar o que vai ser implementado, quais são os passos, fechando. E a gente começa. Primeiro passo, a gente ir até a empresa, conhecer os setores, fazer a análise de risco, né, que é a análise fofa. Você faz a análise de risco, né, e aí ele se identifica as vulnerabilidades, as melhorias. Aí você faz todo esse mapeamento de risco e aí você começa a trabalhar por setor. E é isso tudo em conjunto com o síndico, que ele vai ser o controlador e ele que vai me direcionar. Eu vou perguntar para ele assim, quem aqui é o RH? É ela. Ela vai ser responsável pelos dados? Beleza. E aí, então, eu começo a fazer o mapeamento e começo a criar um documento, porque isso tem que ser documentado, para quando a NPD chegar na sua empresa, ela vai te perguntar, quem é o responsável pelo RH aqui de tratar os dados? Fulano. Quem é responsável pelos dados da portaria? E aí você tem que... É uma pessoa só, você não pode ter igual o acesso às câmeras. Não pode ser todo mundo ter acesso aos dados anteriores ali, só ao vivo. E aí a gente começa, aí eu vou lá, sento em cada setor, começo a fazer entrevista, perguntar qual o dia a dia daquela pessoa, o que ela faz ali durante o dia, qual dado ela recebe, e aí, identificando esses dados que são recebidos, a gente vai tentar identificar a forma de anonimizar os dados. O que é anonimizar? Eu tenho, vamos dizer que lá no Marcelo ele receba lá nome, CPF, e aí eu vou tentar anonimizar aquele dado ali, ver o que somente é necessário eu armazenar. E aí eu te excluo, Marcelo, essa função aqui eu só preciso do nome e do e-mail, não preciso de mais nada. E a gente começa a criar a política interna da empresa, de como vai ser trabalhado. Entendi. Então, na verdade, vocês avaliam as zonas de risco e depois criam métodos para que cada zona daquela seja mais segura. Isso aí. Só que aí me veio na cabeça a seguinte pergunta, que achei até curioso. Você falou, algumas vezes você falou a frase seguinte, apenas uma pessoa fica responsável pelo tratamento dos dados. Isso. Tá, aí digamos que seja o síndico. Tudo bem? Tá, mas é o síndico que... Vamos lá. A pessoa que trata é a pessoa que recebe os dados. Tudo bem, mas então o setor que trata da acesso é o porteiro. A pessoa que recebe a informação da câmera, às vezes, não é o porteiro. Como é que isso vai ser unificado numa mesma pessoa? Então, vamos dizer que tem um administrador, tem um síndico, né? Tá, então ele pode ser ele, o controlador, porque a figura dele é de controlador, ele que vai decidir tudo. Quem capta a informação é o porteiro, mas quem cuida daquelas informações seja o síndico. Ele pode ser o responsável também. Tá. Mas assim, a gente está falando de condomínio que assim, eu tenho menos setor. Mas numa empresa grande, por exemplo, tem várias... Contabilidade, RH. Sim. Se eu delegar a uma pessoa só aquele acesso, porque ela tem que tratar o dado. Você imagina... Mas em cada setor, então, você botaria uma pessoa responsável. Sim. Cada setor. Ele vai poder ter acesso. Mas assim, a NPD ela vai te perguntar assim, quem que trata os dados do RH? Fulano, não, é uma pessoa só que vai tratar. Do RH. Do RH. Tá, mas de outro setor pode ser outra pessoa. Não, pode ser outra pessoa. Quando você falou uma pessoa só, não, eu identifiquei aqui no condomínio inteiro. Não. Uma pessoa para cá. Vamos dizer... Dentro do condomínio, normalmente quem toma conta é a administradora. Às vezes o síndico não tem nem essa informação. Não, mas no caso, o porteiro coleta esses dados. Sim. Então, quem tem que ser responsável por tratamento dos dados da portaria é quem? Então, mas os dados vão para onde? Provavelmente a administração. Então, vai ter alguém lá que cuida desses dados. Sim. Vamos dizer que existe lá uma equipe de segurança, tem um responsável pela segurança, aí aquilo é um setor. Aquele setor vai cuidar. Vai ter uma pessoa responsável para isso. Beleza. Vai ter uma pessoa naquele setor, por exemplo, na informática. Eu sou da segurança da informação. Então, a segurança da informação é responsável pela segurança dos dados, a segurança dos dados.
Mas o tratamento, vai ter alguém que recebe aquele dado e trata, eu sou responsável só pela segurança. Sim. Mas quem vai tratar os dados? Porque é essa pessoa que ela vai fazer essa anonimização dos dados. Eu anonimizo. Anônimos. E aí ele fala assim, não, peraí, fulano lá anotou isso, mas eu não vou anotar tudo. E você ainda tem também que ser criado o prazo para armazenar. Sim. O titular dos dados, que é a pessoa qual te passou suas informações, ela pode exigir que seja pagado aqueles dados ali. Sim. Fala, e não é melhor uma empresa, por exemplo, a empresa de vocês fornecem algum tipo de serviço para os condomínios para que vocês sejam os detentores dessas informações? Então, hoje a gente tem um serviço de DPO as a Service. Isso que eu ia te perguntar. O que significa DPO? Então, nem toda empresa tem, às vezes, a condição de contratar a figura do DPO, às vezes por não ter o porte, né? Às vezes, igual condomínio, vai ter condomínio que é pequeno. Sim. Então, não dá necessidade de você pagar um profissional para ficar só naquela função ali. Então, a gente oferece esse serviço de você contratar um DPO para na hora que você precisar, aí você pode fazer o contrato por hora ou mensal. Você define por quê. Quando acontece algum incidente, quem tem que comunicar esse incidente para a NPD é o DPO. Só que o DPO, a gente oferece esse serviço, mas o síndico pode ser DPO também. Sim. Ele pode indicar alguém para ser DPO. Vamos dizer que lá no condomínio dele é assim, não, eu quero que ele seja o DPO. A gente capacita ele para ele ser o DPO do condomínio. Mas a gente também oferece esse serviço de DPO, é DPO terceirizado, né? A gente oferece esse serviço também para ele mensal. Sim. Vocês coletam essas informações de área de risco, de zonas de risco, e criam os métodos e os processos para poder aquilo dali funcionar de forma mais segura. Mas quem faz o treinamento com os colaboradores são vocês? Vocês treinam cada colaborador de cada setor? Exatamente, cada setor. Então, vocês mesmo, a empresa de vocês está incluído na esteira de serviço, que vocês vão chegar até o meu porteiro e vão treinar ele para poder saber como usar aqueles dados, como fazer aqueles dados, qual a importância, qual é o risco, tudo isso. Ele vai ser certificado ao final de um curso, né? Ele recebe um curso, um treinamento, e passando, né, sendo aprovado, ele é certificado para aquilo ali. Né? Entendi. Então ele passa a ser uma pessoa que tem autoridade para lidar com aquela informação naquele momento. Vocês trabalham também com as empresas que terceirizam serviços? Porque por exemplo, vamos pegar um exemplo nosso, a Vente faz portaria, né? Isso, a Vente a Vente, que é uma empresa que é a nossa parceira aqui, faz portaria. Então, eu acho que eles têm a parte de LGPD, porque eu acho que na época a gente conversou com eles e eles falaram que eles já tinham LGPD implantado no condomínio deles. Mas digamos que seja uma empresa que não tenha LGPD implantada na empresa deles. E eles fornecem porteiros para o meu condomínio. Vocês também trabalham para as empresas, certificar as empresas, para que quando elas cheguem no condomínio, elas já estejam certificadas? Trabalhamos também. Entendi. Com certeza. Ela tem que ter essa certificação para poder até trabalhar. Então porque com que ela trabalha, se ela não tiver a certificação do LGPD, vai chegar um momento que ela não vai poder trabalhar. Então não é só para o condomínio, é para o condomínio e para as empresas que trabalham no entorno do condomínio. É mais importante até para as empresas do que para o próprio condomínio. Vou te dar um exemplo. Você é o síndico. Sim. E aí você vai contratar lá a empresa de elevador, empresa de CFTV. Sim. Elevador, por exemplo, você vai contratar um cara que ele não é capacitado para mexer com o elevador? Nunca. Então você não vai contratar uma pessoa que não é capacitada para cuidar dos seus dados. Exatamente. Eu contratei a portaria. Mas o porteiro não sabe nem... Não tem essas Entendeu? informações. Então você vai exigir. Sabia? Porque eu conheço síndico que contrata pedreiro para fazer a avaliação estrutural. Tem bastante. Eu tô com a impressão que ele tá com alguma diferença contigo. Não, é porque a gente sabe muita história, né? Muitas histórias. A gente teve um podcast que a gente falou aqui sobre fachada. E tem condomínios ainda que contrata pessoas que descem de cordinha e com banco de madeira. Tem. E sem RT, sem nada. Então, é muito complicado essa situação. É por isso que eu tô falando. Falar para mim que as pessoas precisam contratar. Isso praticamente vai ter que ser um ensinamento que vocês vão ter que causar no mercado. Porque o mercado tem que se ajustar a isso. Mas o mercado é resistente. Agora, na hora que dá o primeiro pepino, a primeira bomba que estoura, aí a pessoa...
Meu Olha, Deus, como é importante. Na verdade, o caminho da bomba são dois, né? O caminho da bomba é quando acontece algum problema no teu condomínio, né? Em que o teu funcionário acaba liberando a entrada de uma pessoa que não era para estar ali, Sim. não era para entrar, e causa um problema sério para o condomínio, né? Invadir um apartamento, roubar. Exatamente. Tem esse lado e tem o lado da fiscalização, porque vai ocorrer. Sim. Vai ocorrer. Vai ocorrer. Vai ocorrer. A fiscalização vai ocorrer. O Marcelo tem um exemplo que ele gosta muito de falar sobre o Pedro Dom, né, Marcelo? Então, exatamente. Conhece você, Marcelo? Conhece bem. Então, normalmente quando eu vou até já entrar no assunto que eu ia falar no começo, eu vou falar agora. Porque o Anderson e o Paulo estão aqui? A Chamar, né? Nós somos uma empresa de consultoria, por isso eu fui fazendo as perguntas de quem é a responsabilidade, de quem é a responsabilidade. No final, a responsabilidade, você viu o criminal do síndico. A verdade é essa. Se você contratar uma empresa ruim para você colocar no seu condomínio, no final volta contra o síndico. Mas né? em todos os serviços de um condomínio, Todos inclusive para o LGPD. Inclusive para o LGPD. E quando a gente começou a fazer alguns episódios, e todo no final fala assim, ó, onde bate no LGPD, onde não pode LGPD. Eu cheguei aqui num dos nossos podcasts, a gente falou assim, cara, a gente tem que trazer uma empresa boa para a gente falar sobre LGPD. Foi sim. E aí, o que aconteceu? Eu também senti que a minha empresa, a gente precisava nos certificar, né? Com esse certificado da LGPD e os nossos funcionários também. Porque, querendo ou não, a minha empresa não só temos Valéria Marcelieri aqui. Nós temos também nossos síndicos prepostos na rua, que também têm essas informações. Eu falei assim, cara, eu quero certificar a minha empresa em todos os âmbitos, inclusive também com a LGPD. E quando eu comecei a procurar no mercado uma empresa, eu encontrei a Condos, LGPD. Legal. E quando a gente começou a bater um papo, né, o que significa LGPD? LGPD vai muito... Né, a gente está falando sobre e-mails onde você não tem um domínio. A gente está falando de empresas que não têm um link dedicado, que você não tem um IP próprio. Então, são várias coisas que tem dentro da LGPD que a gente, às vezes, até pensa que entende alguma coisa, mas cada vez que a gente se aprofunda, né? O Paulo falou que se for ver o que é LGPD, são infinitas coisas, não é um curso básico, né? Mas essa pergunta é que eu vou entrar para vocês agora. Né? Além de agradecer, né, que eles estão fazendo a certificação, que a gente agora está fazendo a certificação da Chamar, nessa área de LGPD, e eu tenho sempre falado com ele, tem síndico que não vai ter condição de levar um DPO, não vai ter condição de levar uma empresa para fazer um pagamento mensal, porque vai ser, daqui a uns anos, a empresa LGPD vai ser igual uma assessoria jurídica, vai ser igual uma assessoria de engenharia dentro dos condomínios, vai ter que ter, né? Mas eu falei assim, mas o básico, o que o condomínio tem que ter? O que tem que ter? As placas, você informar o porteiro, fazer um curso básico? Eu perguntei para eles, vocês têm como fazer um curso disso? Aí falei assim, Marcelo, estamos já pensando nisso. Legal. Tá? Então, em qualquer dia desse daí, vocês também estão lançando também um curso básico de LGPD para condomínio. Tá? Não sei quanto ele vai cobrar, mas já estou dando um spoiler aqui deles. Mas era pergunta ou você estava passando informação? Não. É só passando informação. Porra, eu tô esperando a pergunta do Marcelo. Não tem informação, Marcelo... só queria falar mesmo da certificação. Beleza, então vamos falar do Pedro Dom. Na verdade, rapaz, sabia que ia ficar sem. Eu fiz isso tudo para falar do Pedro Dom. Então, exatamente por causa da série do Pedro Dom, o Anderson falou algumas coisas assim, muito pertinentes, que às vezes a pessoa já tem os dados do condomínio, já sabe quem é o porteiro, sabe o telefone, sabe quem é o síndico, e chega lá dentro do condomínio e fala assim, fulano de tal, ô, seu Roberto, tudo bem? Vou entrar no meu apartamento. E às vezes aquele cara tá lá para assaltar, né? Como a gente viu no seriado. Então, essa parte, eu gostaria de saber de vocês, como a gente no LGPD, a gente pode cobrar as empresas, né, para que tenha maiores informações, quais são os cursos que vocês fornecem para essas empresas, para que a gente possa melhorar o atendimento dos nossos porteiros Na verdade, eu falo do porteiro, mas tem as câmeras, tem algumas coisas. Vocês vão lançar esse curso quando para a gente? Eu falo, você fala. Pode falar. Bom, então, a ideia é a gente fazer o curso personalizado, tá? Sim. Curso para síndico, portaria, né? E assim, a gente vai ver os setores, setores e funções, e assim, o curso ele vai ser personalizado, porque assim, eu fazer um curso de LGPD para uma pessoa que trabalha no escritório, sim, é uma coisa. Assim, ou numa indústria, ou num comércio,
é diferente. Sim. E o condomínio, ele, assim, é bem específico, porque ele envolve praticamente... O síndico está envolvido em tudo. Sim. Ele está envolvido na segurança do condomínio, na segurança dos condôminos, na segurança dos dados. Então, assim, a LGPD, para você ser certificado e atender os requisitos, tem um monte de coisas para você fazer. Então, assim, antes de existir a LGPD, na verdade, assim, são tarefas que você já era para estar executando. Sim. Aí eu não posso deixar qualquer um entrar no condomínio. Não tem a ver com a LGPD, mas a Sim. LGPD, ela viu, peraí, olha só, É. vamos regulamentar para ver, ela pensando, né, num cenário que vinha ocorrendo, vazamento de dados, as pessoas vendendo dados na internet, fraude Pix. Ela criou, a Lip falou assim, ó, vou abarcar esses requisitos aqui para poder a pessoa se adequar. Mas, como o Paulo falou, ela é dinâmica. Então, assim, possa ser que mude. que mude. Algumas coisas. E assim, ela vai começar a exigir. É porque, assim, o cenário vai mudando. Se a gente for falar de segurança de dados, de vazamento, eu peguei a informática desde o início. Sim. Eu peguei o Windows 3.11, 286. Aí eu acompanhei, né, o primeiro... Da sua época, Peguei Da o sua Windows época. 95. Foi a época que chegou a internet no Brasil. Então, assim, eu Sim, acompanhei verdade. a tecnologia desde... Então, assim, antigamente, qual era o tipo de vazamento de dados que tinha? Qual era? Não era da forma eletrônica. Sim. Era papel. Se for ver os filmes antigos, aí, os de vazamento, era papel. No máximo disquete. Então, o esquema assim, mas não era todo mundo que tinha acesso. Então, até para poder você pegar o dado ali, você tinha que ter um computador. E não é todo mundo que tinha acesso. É. Então, antigamente era papel. Aí, aí já na área policial, o grampo antigamente, era o policial ia lá no poste lá e colocava. Então, assim, o cenário mudou. A LGPD chegou agora com essa área digital, mas pode ser que daqui a 10 anos já Possa mude o mudar. cenário. E vai, com certeza. Até Não, com a inteligência então, artificial, acho que vai mudar Isso, muita aí vai coisa. começar. Então, assim, aí ela vai se adequando e assim. Mas eu acho que os pilares básicos ali da segurança, eu acho que não muda, assim. Porque o fator humano ali, ele pode variar e tal, mas sempre vai depender do ser humano ali. Então, assim. Do cara que vai apertar o botão. Isso vai ter aquele cara agora. Mas eu tenho aqui uma empresa remota. Mas quem está operando do outro lado? É uma pessoa. Uma pessoa. Então, assim, a gente tem que sempre estar treinando ali, sempre qualificando. Então, a gente está criando cursos que a gente vai sofrer atualizações, não é um curso só. Sim. Então, a gente vamos qualificar o porteiro, vamos qualificar o síndico, mas vai sofrer atualizações. Então, toda vez que tiver uma novidade, Sim. a gente vai estar atualizando ele com... E qual a ideia? Eu tenho também, assim, da minha especialização, plano de segurança orgânica. Sim. Então, a ideia é criar-se um plano de segurança orgânica para o condomínio. Sim. E aí, dentro do curso, passar para o síndico, ó, o que você tem que ter aqui para manter a segurança orgânica É verdade. Pra do saber se, seu de repente, condomínio. de repente a gente coloca dentro de um condomínio uma pessoa que já teve uma passagem, Isso aí. Exatamente. a gente consegue fazer um trabalho anterior à contratação para saber se essa pessoa está qualificada ou não. Até porque Isso aí. a LGPD também depende disso. Se você contratar Depende. a pessoa errada, É. não adianta você também, porque essa pessoa vai vazar as informações de qualquer maneira. Correto. Eu quero só passar um dado para vocês. Sim. Escola particular e pública também agora, mas começou primeiro com as particulares. Tem uma determinação agora de que não pode ter nenhum funcionário que tenha tido a anotação criminal. Não Que sabia disso. não pode, porque está lidando com criança, né? Sim. Então, nenhum funcionário, desde Sim. da administração até o professor, Sim. direção, ou seja o que for segurança, não pode ter. E essa é uma área que Passagem. o Paulo entende bem, né? Eu entendo muito bem dessa área, né? Há 30 e poucos anos. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A partir de que dado é importante se proteger daquela informação? Porque, por exemplo, minha empresa é de engenharia. Eu não trato com a pessoa, eu trato com o condomínio. As informações que eu tenho de um condomínio são endereço do condomínio, CNPJ do condomínio, CEP, endereço São completo, CEP. informações públicas. Mas são informações só do condomínio, não é de um indivíduo. É do condomínio. Essas informações são protegidas, mas tem alguma preocupação que eu tenho que ter com outro tipo de informação? Porque, por exemplo, eu só tenho e-mail, endereço do condomínio e CNPJ do condomínio. Você reparou que começou a vigorar a lei? Antigamente você colocava lá um CNPJ, aparecer todos os dados, até o quadro societário? Sim. Agora não. Não aparece mais. Então,
os dados da empresa são públicos. Agora, você vai ter acesso ao sócio da empresa. Então, essa informação você tem que tomar cuidado. Ah, beleza, eu tenho um CNPJ, mas quem é o proprietário? Quem é o sócio? Não, mas no meu caso, eu só trabalho com condomínios. Então, eu... Não, mas você fez contrato com o responsável da empresa. Não, eu só trato com Não, condomínio. só com o síndico. Eu só trato com... o síndico só assina, mas, na verdade, os dados que eu tenho é só do condomínio. O síndico ele é o proposto, né? É o preposto, Então, você, e eu não na tenho verdade, informação nem do entra no síndico. quarto Mas societário. tu não tem informação nenhuma do síndico? Não, Não só tem. da empresa. Então, o que você tem que tomar cuidado é se existem os dados sensíveis ali que identificam Beleza, alguém. beleza. Não, tem um dado sensível que Por identifica isso que eu alguém. perguntei. Identificar acho- uma pessoa Sim. é um dado sensível. Identificar o condomínio é um dado público, né? Então, mas quando assina um contrato também, eu acho que normalmente você coloca o nome do síndico, o CPF do síndico. Eu coloco... Na assinatura. Eu coloco justamente por esse motivo que eu tentei começar a entender um pouco mais de LGPD para Sim. poder preservar melhor aqueles dados. Então, a gente- só a naquele momento, A entendeu? gente já entendeu, né, que a LGPD, pelo menos aqui, eu falei no Rio de Janeiro, tem outros países, Espanha, tá, a Europa toda... Mas só Ano na na Europa, frente. né? Já está anos de luz na nossa frente É. aqui. Na verdade, a gente também está engateando. Tá. Assim, cada dia a gente Tá está falando entendendo, sobre né? o link dedicado, sobre você ter o domínio da sua empresa. Cara, assim, essa parte eu não sabia. Através da certificação agora que eu estou entendendo. Essa parte que eu não prestava atenção, a gente estava falando sobre o Wi-Fi aberto dentro do condomínio ou dentro de um aeroporto, em qualquer local. A partir do momento que você entra naquele Wi-Fi aberto, você está abrindo a porta Sim. do seu Isso é. celular para qualquer hacker, para ele invadir dentro do seu celular e fazer trazer um problema para sua vida. Eu queria finalizar um pouquinho, fugindo do assunto de condomínio e trazendo para um assunto pessoal baseado no que o Marcelo falou. Nós vivemos num mundo que a gente é hackeado 24 horas por dia. Nossa imagem é divulgada. Por exemplo, eu na minha casa, eu gosto um pouquinho de tecnologia, então eu tenho tanto o sistema da Alexa quanto o sistema do Google Home instalado na minha casa. Então eu tenho 2 sistemas integrados e uma Alexa, por exemplo, fica no meu quarto, na cabeceira da minha cama e tem câmera. De vez em quando eu vejo assim, tá brilhando a luzinha da Alexa assim. De vez em quando, de madrugada, eu acordo assim, o Google Home tá analisando se tem algum áudio. Quer dizer, a gente é hackeado o tempo todo. A gente é vigiado o tempo todo. Agora, até onde vai a importância e a preservação da intimidade das pessoas nesse tipo de comportamento? Vocês são a favor ou contra cada vez mais esse monitoramento da sociedade? Complexa pergunta, né? Essa aí, essa te Complexo. deixou... Podem surgir aqui Consegue opiniões responder? diferentes. Isso, e é essa Podem- ideia. A gente poder podem- discutir alguns então, minutinhos sobre isso. É. O que vocês acham? Se você for... Depois que foi implantada aqui a LGPD, Estou fazendo um drama antes. as empresas começaram a mudar as políticas de privacidade. Mas ninguém lê. Você já leu? Quando você cria o e-mail do Gmail, você lê lá Não leio no nada. Instagram. Eu Então, vou ela- dando avançar e ainda fico aborrecido. Isso aí. Eu concordo e tá tudo certo. Por exemplo, agora você acessa um site, ele te pergunta lá se você aceita ele coletar informações ali. Sim. Por isso que é importante você, num condomínio, você passar para o condômino que você está coletando dado dele, que você Sim. está tratando, que você vai excluir daqui a um ano. Você tem que informar para ele. Sim. E se vai ser utilizado para alguma coisa. Correto. E aí, essas redes sociais, elas coletam. Inclusive, a Google está lançando um aplicativo, não é aplicativo, né? Ela está com uma inteligência interna que daqui um dia, assim, já está começando, né? Ela já sabe o seu perfil todo, o que você gosta de comprar, onde você compra, Site quais que você quais visita. cartões que você tem. Só que ela está começando agora a analisar comportamento. Porque, igual a câmera do celular, todo mundo acha que essa câmera aqui é para tirar selfie, né? Sim. Não é. Não é. Essa câmera é para identificar o teu comportamento. O tempo que você fica de frente para a tela. Então, quando você olha para o Instagram e tem alguma reação, ela capta aquela reação. Pô, ele ficou feliz quando viu aquele vídeo. E aí, essas reações estão sendo armazenadas. E aí, quando você vê um filme aqui e chora, ela, pô, ele chorou naquele filme ali. Ele gosta de filme romântico. Eu vou botar agora os paradrapos, uma feita isolante Entendeu? ali na frente ali. Então, assim, a gente está tendo a nossa privacidade invadida, Sim. mas a gente está permitindo sem saber. Mas você é a favor ou contra você, Anderson? A favor ou contra? Quanto mais o monitoramento, câmeras nas ruas, sistemas de monitoramento, celular, avaliação,
coleta de informações, você é a favor ou contra? Eu sou a favor, desde que não invada assim. Não invada mesmo minha privacidade que eu falo assim. Ele coleta os dados, beleza. Eu vou utilizar ali quando eu precisar. Por exemplo, a câmera. Alguém foi lá, furtou, eu vou utilizar aquele dado ali para poder identificar o bandido. Mas desde o momento que começa a identificar comportamentos, a identificar o que eu gosto de fazer e começa a mexer de propaganda. Então, assim... Indiretamente não é uma venda de informações? Quando eles pegam uma informação, o que eu gosto, e eles colocam anúncio de uma outra empresa? Ele não tá vendendo, mas ele tá me indicando uma compra de uma outra empresa. Porque, assim, não existe almoço de graça, né? Sim. O Android, você paga pelo sistema operacional Android? Você não paga. O Instagram é gratuito, o Facebook é gratuito. Se for lá, todas as aplicações são gratuitas. O Mark Zuckerberg, ele não liberou... eu fiz o Facebook aqui porque eu sou um cara legal, vou fazer... Não. Se for ver a meta, ela tá com o WhatsApp, tá com o Instagram e tá com o Facebook. As empresas hoje Elas assim, sobrevivem disso. O ativo hoje, o ativo mais valioso hoje é o dado, não é o ouro, não é o dado. A política da atenção. É o dado. O dado mais valioso, porque... Não sei se eu comentei contigo ou alguém que eu comentei. Te dar um exemplo. Aí eu tenho um porteiro lá na Zona Sul. Aí um condomínio com 300 condôminos. O porteiro tá ali o dia inteiro recebendo mototáxi. Aí eu falo assim, vou te pagar R$200 por semana só para você anotar para mim todo apartamento que pede pizza. Aí ele vai lá, cria. Aí dá pro concorrente aqui, ó. Esse aqui, esse dado aqui, toda semana pede. Aí eu vou lá e começo a mandar mensagem só para aquele cara de pizza. Então, assim, hoje as redes sociais estão fazendo isso. Indiretamente, mas está fazendo. Está te direcionando. E aí ela acaba, às vezes, te influenciando. Não estou falando só também na parte de comércio. Vamos falar de política. A rede social tem o poder de influenciar um grupo, né? Ela consegue influenciar através de rede social. E você, Paulo? Qual é a sua opinião sobre isso? Ele praticamente falou... Então não discordaram, não? Não discordo, não. Eu Tem realmente... uma outra pergunta que eles discordam. Não, realmente, eu acho que for para a segurança, eu sou favorável, né? Mas incomoda muito essa coisa que ele estava falando aqui, né? Por exemplo, eu ontem estava abrindo meu e-mail, ali do lado da tela aparecem as propagandas e tal... E eu fui deslizar a tela para ver a parte de baixo e acabei clicando ali em cima. Isso foi anteontem. Eu recebi, estava uma propaganda de pneus. Por acaso era falsa, viu? Caramba. Por acaso era falsa. Com retratinho do ratinho e tal. E depois eu vi que era falsa. Eu estou recebendo propaganda de pneu ontem e hoje. Eu estou recebendo toda hora propaganda de pneu, porque você deu uma clicadinha ali, você vai receber propaganda de pneu direto, né? Então, isso enche um pouquinho a paciência, né? Você, às vezes não está a fim de ver aquilo e tal, mas eles coletam realmente essas informações, isso é verdade. E o que ele disse também a respeito da expressão facial, eu já vi isso acontecer, né? De parar, de você... demorar um pouquinho mais numa propaganda que eles você avaliam viu. o tempo que você ficou em cada um, né? Ele avalia o tempo que você ficou. É uma métrica que tem disso. Aí você começa a receber aquilo ali a semana inteira, às vezes o mês inteiro, você começa a receber aquilo ali. O Marcelo fica recebendo promoção de camisa do Flamengo. Nunca. Porque ele fica olhando Flamengo, eu não é quebro o celular. Se mandar, eu quebro o celular. Não vai entrar, não. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou a favor da segurança, mas sou contra... o excesso de informações que a gente não sabe nem para quem está indo. Exatamente. Porque hoje a gente não sabe, por exemplo, os dois deram exemplo. Essa semana eu estava conversando com um amigo, falando sobre um resort chamado Águas Quentes, aqui em Goiás e tal, e ele falando que foi, que adorou e tal. Ele conversando comigo. Que fotografia, acabou. O telefone estava no meu bolso, não estava comigo. Quando eu peguei meu telefone, quando eu abri meu telefone, que eu entrei no Instagram para poder olhar com os seguidores e tal, tinha um anúncio do Águas Quentes. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, olha isso. Aí ele riu e falou assim, é um sinal de Deus para você. Eu falei sinal de Deus? É sinal do Zuckerman. Vai acreditando nisso. Então, assim, eu queria que a sociedade soubesse também, você de casa, soubesse o quanto é importante você se preservar
dos dados e entender qual a importância desse tipo de conversa. Quando a gente fala de LGPD, de segurança Sim. de dados, a gente também toca nisso. De saber qual é a sua preferência, Sim. o que você gosta, o que você não gosta. Então, mesmo que a LGPD seja implantada, ainda assim existe uma certa vulnerabilidade pessoal. Não é só a empresa, é você. Você tem Sim. que cuidar dos seus dados Sim. também. Sim. Uma coisa importante que eu vi até um repórter que tem um canal falando sobre isso. Ele falou assim, ó, não dê o seu CPF na farmácia quando for comprar algum remédio caro ou controlado. Porque as empresas de plano de saúde estão comprando essas informações para saber Se você tem algum se tipo você de está doença. grávida, se tem alguma doença. E realmente porque eu falei, Ele dado te a informação. admite ou não, o plano de saúde, ele te admite ou não de acordo com a tua compra. Ele pode não querer, se você estiver comprando um remédio Absurdo, né, cara? De repente para uma vai doença comprando grave. para um pai, para uma mãe, de repente ele atrela aquele remédio a você e você de repente não é contratado por uma empresa. Não por causa da receita. Se for um remédio controlado, dependendo da receita. do... Você tem que apresentar a receita e dar o seu CPF. E aí fica vinculado o CPF da receita. A receita não vai estar em nome do seu... É para o seu pai, mas está em seu nome. Não, mas ele está vai estar em dizendo, seu mas nome. não é só nisso não. Na hora que você vai pagar, eles estão mandando digitar para saber se você pergunta se Ah, você tem plano de também, saúde e faz algumas perguntas ali também Pede, no ato do quer botar o pagamento. CPF pegar um desconto? Eu falei, não existe almoço. Almoço de graça, não tem. Teve até um caso de... Agora fugiu a memória aqui, cara. Foi sobre carro. Sim. As seguradoras, quando você vai fazer uma cotação, ela sabe tudo o que aconteceu contigo. Sim. Os carros que você teve furtado, Sim. os carros que você bateu, ela tem um histórico todo. Sim. Então, se ela não tiver essa informação, ela não te faz a cotação. Então, ela pede seus dados, dá seus dados. E aí o seguro é conforme... Aí tem o fator idade, o local, mas também... Tem também teu histórico. O histórico de sinistro. O teu histórico. Tanto que se você... se você chegar para fazer um plano de saúde e falar assim, não, eu tenho um ponto de safena, tem esse aqui, irmão, teu seguro vai fazer... Se aceitar, vai ser lá em cima. É conforme... É o risco, né? É como pode ser um risco de crédito bancário. Existe a análise de risco sua. Sim. Eu vou fazer uma análise se eu for contratar ele. Qual o risco que eu tenho de contratar ele? Eu sou o exemplo vivo disso. Porque eu estava cotando meu seguro do meu carro e só 2 asseguradoras aceitaram. E mesmo assim, uma me cobrou 3 vezes o valor da outra. Eu só tenho uma opção, ou então eu fico sem seguro. Isso aí. Isso é porque eu tive 3 carros roubados em 5 anos. Então você não cotou com a Master Capital? Não. É a seguradora que não está... Então, mas qual é a Master Capital? A Master Capital, que é a nossa patrocinadora, está me ajudando. E foi justamente eles que achou a única... que tá me aceitando, Então, esse mesmo eu por um sabia preço... que eles iriam resolver o teu problema. Mesmo assim, o Eduardo tá me ajudando a cotar no melhor preço possível. Mesmo assim, foi uma dificuldade, porque a linha do seguro, que eu vou falar aqui, a marca aqui, porque eu gosto de vocês, a Itaú, por exemplo, que é dona da Azul, Itaú e Porto Seguro, as 3 recusaram. O Itaú é campeão de fazer isso. Rapaz, eu falei assim... Eles querem... Oi, Tóquio, tudo bem? A Tóquio Marine me cobrou 3 vezes o valor da quem tá me cobrando agora. Então, assim, eu sou exemplo disso. O que aconteceu não foi culpa minha, eu fui roubado. Eu fui uma vítima. E mesmo assim, eu tô sendo julgado e avaliado como inapto a ter um seguro. No Rio de Janeiro é difícil, né? Ninguém ser roubado. Ser roubado, eu vou dizer pra você, graças Não é? a Deus, eu nunca fui roubado. Não? Nunca levaram o carro meu. Cara, Então, não nunca faz tive- muita festa, Você quer ficar andando comigo do lado? Então, vamos levar. Você ser faz. motorista. Não faz muita festa, não, porque alguém pode ir lá e... Não é, cara? A gente, Escolher. a gente tá no Rio de Janeiro. Vou fazer o seguro do meu carro no seu nome, então. É isso aí, faz no meu que não vai ter problema nenhum. Eu não sei se vocês têm recebido, eu tenho muito, né? Uma ligação, número normal, celular, Rio de Janeiro, 21, e a pessoa fica muda, ou por outra fala com alguma coisinha qualquer e tal. Muita gente está dizendo que é uma tática da operadora de telefonia para ver se você está usando o telefone. Eles não precisam fazer isso porque eles têm acesso. Então, não é isso. O que eles estão fazendo? Quando você atende o telefone, ele grava a tua voz. Eles gravam a tua voz para usar em inteligência. modulador. Na inteligência. Para usar o vídeo da IA, para fazer Da IA. IA, igual fez Entendeu? com o pai do Adriano. Então, Entendi. as finalidades são diversas. Né? Inclusive para ligar para as pessoas que... As mentes malignas, elas sempre Mas estão... como que eu faço, então, pra DD o telefone agora? Eu não posso mais falar alô? Olha, Fala tá assim, chegando... Afina a voz. Ei. Afina Não, a voz. olha só. Se eu tô te ligando,
Eu já vou falar, ô fulano, agora, eu tô recebendo a ligação, eu vou esperar a pessoa falar, pô. Sim. Se eu tô recebendo, quando eu ligo, eu vou falar, aqui é o Anderson tá falando aqui. Eu já me identifico. Eu falo no máximo alô. Alô. Eu espero a pessoa falar para poder responder, eu espero. Eu falo, alô, pois não? E eu espero a pessoa mas não, mas você já falou, já pegou sua voz. Não, mas pegou, eles podem desenrolar um papo contigo que não tem nada a ver, entendeu? Olha, nós estamos oferecendo aqui um plano de verdade, saúde a para você. vulnerabilidade. Não estou interessado eu recebi agora. agora de cartão de crédito. A pessoa começou a desenrolar e falou meu CPF e tal. Eu falei, tá, tudo bem, mas eu não tenho interesse. Então, a partir de agora, operadores de telemarketing, se eu for mal educado, me perdoem. Porque eu não vou mais falar nada com ninguém. Eu faço perícia em biometria, né? Eu peguei uma que tinha lá a foto da mulher, Sim. tinha lá tudo da mulher. Só que ela falou assim, eu não fiz o empréstimo. Eu fui lá porque me ligaram para poder eu ir lá fazer uma atualização. E aí eu fui lá e fiz a atualização do cadastro, só isso. Aí, quer dizer, a atendente pegou no momento que ela foi feita, não foi atualização. Sim. Ela capturou a foto da mulher e fez o empréstimo. Então, assim, e teve outros também que eu já peguei. Mas ela usou o dinheiro? Tá? Mas ela usou o dinheiro que caiu na Não, conta de dela? repente, às vezes nem entra na conta. Não, porque a minha pergunta é essa. Porque às vezes, eu não peguei o empréstimo, beleza, mas usei o dinheiro todo. Aí Vou te explicar o que está aí não tem acontecendo. como, Vou te explicar o que está acontecendo. Igual, teve casos da pessoa nem estar olhando para a câmera, ela, tipo assim, a pessoa entrar na loja para tirar uma dúvida e ela tirar. O problema não é o dinheiro que faz o empréstimo ali, é a meta. O escritório cumprir a vai lá. meta dos empréstimos, né? Vamos dizer que um empréstimo aí de 30 mil eu ganho R$500 de comissão. Eu faço 10 por dia. Não é o dinheiro. O dinheiro vai cair na conta do cliente. Só que aí a pessoa que fez o empréstimo vai ganhar a comissão. Mas aí depois o cliente que se vire lá, botar na justiça e provar que não foi ele que fez. Entendi. Então não é por causa do dinheiro. E assim, na maioria das vezes a pessoa está até devolvendo o dinheiro. Mas já teve cliente que falou que o dinheiro, ela achou que era uma ação que ela tinha para receber, ela gastou. Mas não foi o cliente que fez. Então, se tá tendo esse Perigoso, golpe, né, tá cara? tendo esse golpe. A pessoa te chama no local, tira a foto rapidinho aqui. Sim. Aí tira a foto, ela usa para poder fazer algum empréstimo, alguma coisa. Porque assim, o empréstimo hoje tá se usando a biometria facial como assinatura. Só que somente a biometria facial não é suficiente. Não pode ser o único fator para dizer que você assinou. Tem que ter outros fatores identificadores. Mas quando você vai fazer uma atualização, eles pedem pra você digitar a senha. Aí você digita tudo isso ali na. é golpe. Não, Aí não, tô já- falando no banco. No dentro banco, do próprio tá. banco. Não, mas isso não foi banco, essas agências de empréstimo. essas Tá, lojinhas. aí é pior essas ainda. lojinhas. Eles fazem isso, porque só pede a biometria. Aí a pessoa tira a foto. Um último detalhe a respeito desse assunto também é o seguinte. Eu tenho notado, né, que as pessoas, eu também, tenho recebido o Zap com aquele símbolozinho azul que confere autenticidade ao Zap, né? Aquilo É comprado, né? é comprado, né? Sim. Então, hoje mesmo, por exemplo, eu recebi um da Oi, né? E eu já não sou cliente da Oi há uns 10 anos. Não, uns 10 não, mas uns 7 anos eu já não sou cliente da Oi, né? Então, eu recebi hoje um com aquilo ali. E eu sei que é falso. Não é, aquilo ali não é. Eles estão clonando aquele telefone, por exemplo, do Itaú é 4004-4828, se não me falha a memória. Não Eu lembro de tenho cartão, uma acho que é esse aí. pessoa que recebeu ligação Do número. Desse número. com esse número. Ela achou estranho, falou, pô, mas o banco nunca me ligou. Aí aquele número é o número que ela liga. Ela ligou para o gerente e falou, não tem nada, tá tudo certo com a tua conta aqui. Isso é clonaram. Então, quer dizer, alguém teve acesso a esses dados da cliente, ligou para ela. Eu também já recebi ligações assim, falando dos meus dados. E em algum momento nesse processo os dados da pessoa vazou. E eles avaliam isso e vê a vulnerabilidade da pessoa e quanto ela está disposta a cair num golpe, e eles tentam repetir golpes em cima daquela pessoa. Sei. Vou dar um exemplo. Minha funcionária, semana retrasada, ela fez uma compra de um concreto para minha empresa, de uma concreteira muito conhecida no mercado. Posso falar o nome, porque eu continuo comprando com eles, a Polymix. Tava lá o nome
certificado, Polimix, símbolozinho, concreteira, Polimix e tal, não sei o que lá. Passou os dados do Pix para efetuar o pagamento, que o concreto se paga antes do momento da concretagem. Ela efetuou o pagamento, adorou o preço, falou assim, olha, Wesley, tá aqui, me deu o número do Pix, eu botei, quando eu vi, tava escrito administradora, Polimix, concreto, não sei o que lá. Eu paguei, cara. Eu paguei. Porque eu vi lá, na hora que eu fiz o Pix, eu vi o nome da concreteira. Falei, porra, é a concreteira, não tá sendo um golpe. Nunca existiu. 2 dias depois, ela recebeu uma ligação. Não, no dia seguinte. Senhora, isso, não vou falar o nome dela, fala, senhora, isso. Estamos querendo devolver o valor do concreto que a senhora comprou, que não foi concretado, mas a gente queria seus dados de informação do banco tal. Aí ela me ligou, Wesley, eu não tenho esse banco, eles devem estar querendo falar com você. Eu falei assim, como é que querem falar comigo? Se eles nem têm meu dado, eles não sabem nada de mim. Como que eles sabem que o meu banco é esse? E se eu nem tenho conta nesse banco também? Na verdade, eles descobriram que, de alguma forma, eles queriam mais informações dela para que desse, não farra para esse, não, farra para esse outro banco. Eles queriam mais informações para tentar aplicar um segundo golpe em cima daquele. Caramba. Quer dizer, eles pegam a vulnerabilidade, veem que a pessoa caiu naquele golpe e eles tentam continuar usando naquela pessoa em outros golpes, entendeu? Ele extraiu, assim, o dado ele deixou de um lugar, o primeiro dado, e ele foi amadurecendo aquele dado, extraindo, até buscar onde que ele poderia criar um novo golpe em cima disso, entendeu? A gente tá Incrível, né? A gente tá tendo problema agora com golpe no e-mail, né? Que você recebe e-mail dizendo que você foi multado, a sua carteira CNH vai ser cancelada. Do correio, dizendo que você comprou alguma coisa que está sendo tributado, tarifado, para você clicar ali num botão. Da Receita Federal agora também, porque estamos na época da declaração. Um monte. Então, e-mail, Zap e telefone, você tem que tomar muito cuidado. Então tem alguma empresa aí que não está fazendo um trabalho de LGPD, né? Porque os dados estão sendo vazados. É verdade. Então tem algum problema sério. Mas no nosso caso, no meu caso em si, nós entramos em contato com uma concreteira buscando uma concreteira no mercado. Aí buscamos no Google. Aí apareceu o telefone dela, ela foi, pesquisou, achou o WhatsApp daquele anúncio do Google, fez a contratação do concreto e não existia empresa. Olha isso. Não pode confiar nem no Google, na informação. Tá cada vez mais difícil. Hoje em dia você tem que ter muita certeza antes de dar qualquer informação ou então fazer qualquer coisa. Eles estavam tentando responsabilizar o Google em relação a esses anúncios, né? Porque eles colocam um anúncio pago para dar golpe. E aí parece que o Google não tem esse controle, né? Mas estavam tentando responsabilizar para eles tentarem validar se aquela informação não é verdadeira, porque não é validado. Você coloca o que você quiser ali, cara. O que você quiser. E aí a pessoa cai. Tu vê o anúncio patrocinado. É difícil, mas deveria existir, ainda mais em transferência bancária e transação bancária tipo Pix, deveria existir algum método de confirmação mais seguro do que simplesmente a transação direta, né? Deveria ter que ter alguma confirmação após, ou se você realmente está um golpe... Antes do dinheiro ser liberado para a conta da pessoa imediatamente, alguma contrapartida então, dentro disso daí. Por isso que é bom você fazer um DOC, um TED, que você ainda tem um tempo ainda, né? O Pix é na hora. O Pix é imediato, e aí te coloca mais em risco ainda. Verdade, é na hora. Gente, eu queria agradecer vocês por tudo isso e queria falar para vocês que existem mais 200 perguntas que a gente quer fazer para vocês, mas não vai ser no momento, mas que a gente vai amadurecer essas perguntas, deixar isso circular mais um pouco, ver a interação das pessoas para a gente poder descobrir como que a gente pode abordar esse tema de uma forma mais madura ainda daqui a alguns meses e a gente vai saber como que está a circulação disso no mercado e quais são os dilemas que vocês estão encontrando no mercado para a implantação e o compliance desse produto de vocês. Eu quero agradecer e eu quero deixar ali para a câmera ali, ó, primeira, segunda câmera. Eu quero que vocês deixem um recado falando da importância da empresa de vocês ou para o síndico, da importância da implantação desse sistema e o risco ele está correndo. Então, o risco é total, né? O problema existe, o tratamento de dados ele tem que ser levado muito a sério, né? Isso não pode ser uma coisa esquecida. Tem que se dar a devida importância para isso, que é para mais lá na frente o condomínio, a empresa, a indústria não sofrerem as consequências de você não tratar isso como tem que ser, né? Tá. O LGPD ele veio para ficar, ele não é uma moda,
Não é uma coisa que, não, daqui a pouco passa. Não, ele veio para ficar e veio para ajudar realmente a não deixar os problemas se instalarem. A decisão de tornar isso efetivo ou não, é claro, é do administrador, é do síndico, é do dono da empresa, né? Mas ele tem que fazer. Ele tem que correr atrás, porque senão ele vai ser engolido. Precisa entender os riscos, né? Tem que entender os riscos e são efetivos. Eles realmente existem, né? O LGPD não é só uma coisa que o governo inventou para encher o saco do síndico, do empresário, não. Isso realmente é uma coisa boa para proteger, né? A gente minimiza, tenta acabar, né? Tornar neutro qualquer tentativa de invasão. Beleza. Anderson, mais alguma coisinha para complementar? Agradeço a oportunidade de estar aqui, né? De compartilhar com vocês o conhecimento. Nós que agradecemos. E deixar para você ouvinte aí que a Condos LGPD está aí para ajudar você, síndico ou empresário, a proteger o seu patrimônio ou o seu condomínio. Legal, legal. Então, pessoal de casa, eu espero que vocês tenham gostado. Marcelo, gostou da entrevista? Muita coisa, né? Gostou da conversa? Quanto tempo a gente estava esperando para falar sobre esse assunto? Não é? Eu sei que você estava ansioso para falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que em breve eles vão voltar aqui para falar mais sobre esse assunto com a gente. Eu quero agradecer você de casa e lembrar sempre que nossos patrocinadores ficam passando as telas laterais. São empresas muito idôneas em quem confiamos e que nós temos certezas que são empresas que estão ali ajudando a você a manter tanto a manutenção do seu condomínio quanto a implantação de novos sistemas. Então, assim que vocês puderem, na descrição desse vídeo tem a descrição tanto da Condos e a LGPD, quanto de todos os nossos patrocinadores, para que vocês possam entrar em contato e contratar o serviço deles. Muito obrigado e tchau, Mundo Condominial. Um abraço. Tchau. Até logo. Tchau.